Olá, olá, olá para você que me acompanha, que satisfação estar mais uma vez na sua companhia. Estamos começando mais uma edição do nosso InovaCast, essa série de videocasts, essa temporada que fala justamente de eficiência e inovação para transformar cidades, fruto de um trabalho do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em um evento que foi realizado no ano passado, em 2023. Mas como a gente sabe que o assunto é bom, rende, precisamos falar sobre, por que ficarmos parados? E aí, a ideia desses videocasts, que esse, inclusive, que você está assistindo e eu dou as boas-vindas, é o 5º episódio. Aí você fala, como 5º episódio? Eu acabei de descobrir isso agora. Dá uma olhadinha na nossa playlist, os episódios anteriores, e vem muito mais por aí. Deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando Martins, o seu host nesta viagem pela inovação através do serviço público, através daquilo que podemos aprender com as experiências. É um videocast que a gente conta histórias, experiências de pessoas muito legais que reservam um pedaço do seu tempo para virem falar conosco. Como eu disse, o episódio de hoje é o de número 5 e tem o seguinte tema: da confusão à eficiência, saindo do labirinto da burocracia. Esse é um termo que a gente fica até assustado, né? Sobretudo quando falamos do serviço público, né? Eu já falei várias vezes aqui nos nossos outros episódios. Falou de serviço público, as pessoas pensam em barulho de máquina de escrever, carimbo, aquela coisa, arquivo suspenso. Não é bem assim. Hoje muita coisa, graças a Deus, já melhorou. Estamos aqui para trabalhar, para melhorar e evoluir ainda mais. Hoje eu tenho 3 convidados aqui comigo e eu vou já agradecer a presença de cada um deles aqui. O Clóvis Camargo, que está aqui comigo. O Clóvis, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Planejamento Econômico da querida Santa Rita do Passa Quatro. Seja bem-vindo, Clóvis. Obrigado, é um prazer, estar aqui em companhia de parceiros aqui, do Sebrae, da Fiesp, e vamos falar um pouquinho do tema aí. Sem dúvida. Do lado do Clóvis está também o nosso querido Manuel Canosa, mas é o Manolo, não tem como se falar Manuel Canosa, talvez as pessoas nem conheçam, mas é o Manolo que é justamente o diretor titular do Comitê de Desburocratização da Fiesp. A gente agradece muito aqui a sua presença e já aproveito, Manolo, em seu nome, agradecer a recepção que nós tivemos lá no Inova em outubro de 2023, que a gente não esquece. Nós estamos aqui em 2024 e nós não vamos cansar de agradecer os nossos parceiros. Foi incrível. Parabéns a toda a equipe que nos recepcionou, fez com que tivéssemos um evento de altíssimo nível, porque não basta a gente ter as melhores pessoas, mas a infraestrutura foi espetacular. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite hoje, ficamos muito, muito honrados. É um tema que nós vivenciamos já há algum tempo e a casa está sempre às ordens lá. E ficamos contentes que vocês foram bem atendidos e que o evento foi um sucesso e que até, inclusive, o número de índices que vocês conseguiram aí. Pois é, mas não oferece não que a gente vai aí. A casa está aberta, nós vamos ocupar lá. Vamos pegar sempre um espacinho pra gente, porque a gente gostou demais. A casa é de vocês. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem há tanto tempo e espero que durante esse 2024 seja tão promissor quanto tem sido nos últimos anos. Com certeza. E também aqui ao meu lado, gostaria também de agradecer a presença e já apresentar a Beatriz Biscalchin, que é consultora estadual para a temática de desburocratização lá do Sebrae. Bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Também quero agradecer, em nome do Sebrae, o convite feito pelo Tribunal de Contas, também o MP do Estado de Contas, e dizer que também é uma honra poder falar desse tema tão importante, e tão caro para o Sebrae também. É verdade, o Sebrae também foi nosso parceiro no Inova São Paulo. Muito obrigado. Eu que sou um empreteco desde 2015, fico muito feliz de fazer parte também dessa família do Sebrae que muda aí a vida do empresariado brasileiro com todas as ações que são feitas. Mas agora eu vou apresentar direito os nossos convidados para que vocês conheçam um pouco mais sobre o currículo deles. Clóvis Camargo, como eu disse, é vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Planejamento Econômico lá de Santa Rita do Passa Quatro, é empresário, membro do Fórum de Desburocratização Santa Rita, foi vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, diretor adjunto do Departamento de Ação Regional da Fiesp em São Carlos. Atuou como auxiliar escrevente, oficial substituto e oficial designado entre 83 e 2003 perante o cartório do Registro de Imóveis da comarca
de Santa Rita do Passa Quatro. O nosso querido Manuel Canosa, Manolo, empresário, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor titular do Comitê de Desburocratização, diretor titular adjunto do Departamento de Competitividade e Tecnologia e vice-presidente do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, presidente do Sindicato da Indústria de Móveis de Junco e Vime, Vassouras, Escovas e Pincéis do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Vassouras, Escovas, Pincéis e similares e também conselheiro de uma instituição importantíssima do nosso estado, que é o Centro Paula Souza. Este, o nosso querido Manolo. E a Beatriz Biscalchin, como eu disse, é consultora estadual para a temática de desburocratização no SEBRAE, aqui de São Paulo, é bacharel em administração pública pela Unesp da gloriosa cidade de Araraquara, o adjetivo é por minha conta, né? E também MBA em gestão de projetos pela Universidade de São Paulo, a USP. Um elenco de peso para o nosso programa de hoje, para o nosso videocast de hoje, que tem esse tema que eu adoro, da confusão à eficiência, saindo do labirinto da burocracia. A gente adora confusão, mas a gente busca eficiência e é o que a gente vai tratar aqui. Eu sempre pergunto para os meus convidados, eu vou começar com a Beatriz, que caminhos levaram para que você esteja sentada nessa poltrona ao meu lado hoje falando sobre inovação? Né? A Beatriz, que é formada em ADM pública, já pensou sempre em trabalhar com isso, era uma pessoa inquieta, porque inovação é inquietação, né? Eu vejo isso em todos os nossos convidados. Que caminhos trazem você até aqui? Pois é, Fernando, eu vou trazer a minha experiência na administração pública, né? A academia foi um dos primeiros contatos que eu tive com a temática da desburocratização, da simplificação. Foi ainda na academia que quando eu pude debater um pouquinho mais a eficiência da máquina pública, como a gente pode transformar processos burocráticos em processos mais simples, mais ágeis, sempre pensando em entregar um maior e melhor serviço para o cidadão e também para os empreendedores, né? Por que não? E daí, no SEBRAE São Paulo, eu tive a honra, né, de ser convidada a ocupar esse cargo que eu tenho hoje, né, como consultora estadual para a temática de simplificação. E lá o meu objetivo, minha grande missão é proporcionar para os municípios principalmente, mas também para todos os órgãos da gestão pública, algumas ações, projetos, sempre com esse foco da simplificação dos processos, mas pensando nos benefícios que a simplificação pode causar e ocasiona, né, para as micro e pequenas empresas, Fernando, porque ao contrário do que todo mundo imagina, o SEBRAE, ele tem sim o público-alvo direto dele, são micro e pequenas empresas, mas nós temos um público que nós trabalhamos lá na Unidade de Políticas Públicas, que é um público indireto. É um público que não são necessariamente as MPEs, né, como são conhecidas, micro e pequenas empresas, mas é um público que acaba influenciando muito o dia a dia dessas pequenas empresas, né? Ditam regras de como deve ser o exercício da atividade econômica, que são gestores públicos, né? Então, a gestão pública é sim o público-alvo do SEBRAE, é o público-alvo que eu trabalho, então toda a nossa frente de simplificação e desburocratização tem como foco ajudar os gestores públicos nessa missão da desburocratização, pensando nos benefícios para as pequenas empresas. Pois é, e a gente acha que o SEBRAE não tem nada a ver com o setor público, tá aí, ó. Tá aí mais do que explicado, e tem muitas outras coisas. O SEBRAE fora startups, por exemplo, as startups que têm muita ligação também com o público, enfim, mas nós vamos falar de muita coisa. Tem bastante coisa para a gente falar aqui. Clóvis, meu caro, o que traz o Clóvis a essa poltrona hoje aqui? Empresário, um notável notário, e aí vai falar de desburocratização, porque não aguentava mais a burocracia, é isso? A hora que você falou 1983 aí, né, Fernando? Você fez até assim, falou, será que nasceu antes? Como que é esse negócio aí? Mas não é, né? Essa trajetória, né, que é profissional, com esses dois lados, foi sempre uma reflexão muito grande, né? De como também colaborar para poder ajudar, colaborar nesse processo de mudança, né? E como não tem uma fórmula, né? Então a inquietação, como você diz, num município pequeno, que é a nossa Santa Rita do Passa Quatro, né? Que é uma metrópole, né? Eu brinco.
trabalhando em outras cidades como empresário, cidade grande, cidade média, cidade pequena. E ali também no ambiente empresarial da associação comercial, como a gente juntar essas pontas e tentar buscar um caminho de melhoria, fazer essa influência positiva, né? Foi onde nasceu ali a busca pelo apoio ali do comitê da Fiesp, né? E a gente começou a buscar experiências que eles passaram para nós, e a gente foi levando isso para o Executivo Municipal como uma proposta do empresariado de tentar começar a plantar uma semente ali. E dentro dessas propostas que a Fiesp apresentou, dentro do conceito da Lei da Liberdade Econômica, mais algumas ações ali, eram 10 propostas. Uma delas, né, que foi a que mais me encantou, assim, era a criação do Fórum de Desburocratização, que é um ambiente, né, um ambiente de participação público e privado, de diálogo, nada mais do que isso, um canal de diálogo permanente para que a gente pudesse, aos poucos, conforme as demandas para a eliminação viessem aparecendo, a gente pudesse tratar aquilo lá e não mais ficar tratando, por exemplo, do protocolo da empresa X ou do protocolo do senhor José, resolve para mim isso aqui que está parado, né? Dá um jeito ali e criar um ambiente mais alargado, um canal de comunicação que quando você vai buscar uma informação de uma coisa específica no poder público, sempre causa ali né, parece que está querendo passar na frente alguma coisa e não fazer algo que está exigindo. E quando você cria um ambiente público, né, aberto ao público, né, um canal de comunicação, então isso aí foi uma experiência que me trouxe até aqui, porque daí a gente implementou isso em lei, né? Hoje é uma sementinha, estamos lá, a gente recebe as demandas, a gente trata, faz a interlocução com o poder público, então isso eu acho que me aproximou mais do tema, né? Então a vivência da prática e essa possibilidade de criar um primeiro mecanismo formalizado em lei que pudesse estar ajudando nessa aí, que a gente pode expandir aí como ideia para outros municípios, né? Embora muito incipiente ainda em termos de demanda, porque é um processo, é um tema que eu gosto muito. E eu falei lá no evento, né? Eu fui amamentado com tinta de carimbo, né? Matar borrão, né? Matar borrão. Então eu nasci, né? Eu comecei no cartório com 12 anos de idade. Então já ouvia falar de papel, de estilo, de carimbo, e aquilo vai impregnando a gente, né? E a hora que você vai para o outro lado, o lado privado, e consegue ver, embora o cartório é uma coisa específica dentro mas assim, a lógica é muito carregado, né? Dessas questões normatizadas, de muito processo que às vezes você nem entende por que tantas vezes fazer a mesma coisa, né? Aquela repetição, e que vem da nossa cultura isso, né? Não é do nada, vem da nossa cultura. Então é mais ou menos isso. Eu sempre esqueço de dar esse recado, que ao longo do nosso videocast vai aparecer uma lâmpada na tela de quem está assistindo. E são as sacadas, as palavras-chave que vão sendo usadas aqui. O Clóvis já soltou uma que eu gostei muito, que é a importância do diálogo permanente. Diálogo permanente é um ingrediente fundamental para a inovação, né? Para a gente, conversando que a gente se entende, né? O ditado é antiquíssimo e cabe muito para isso. Então toda vez que aparecer a lâmpada com a palavra-chave, pode anotar. Esse videocast é bom você ter sempre alguma coisa para anotar, para pegar os insights, as grandes sacadas e ajudar nessa transformação das cidades que a gente se propõe a fazer aqui. E você me fala uma coisa, Clóvis, que eu acho muito interessante, né? Falando do nosso assunto da burocracia. Quando você torna o assunto geral, quando você dá esse zoom out e pega tudo, torna a coisa mais eficiente, porque funciona para todo mundo. Quando para o seu João, para a dona Maria, etc. e tal, burocratiza e dá margem para uma coisa que é, sim, muito nossa do Brasil, que é de dar o jeitinho. Mas é para o seu João, dá para dar uma... Então, a desburocratização, ela universaliza o acesso,
ela não permite essas... até coisas escusas, né, de se resolver. Dá mais transparência. Dá mais transparência, que é um pilar fundamental. E esse fórum de discussão, né, porque todo dia tem uma novidade, uma norma nova, um impacto. Então, não é uma coisa estática, né? E o próprio Inova, né, está dando exemplo aqui de casa, de que tem que permanecer, Sim. né? Permanecer porque nós temos questões culturais, a questão da burocracia muito profundas, né? A gente é carregado disso, né? Está na nossa veia. E a tecnologia pode ajudar muito, mas depois nós vamos falar mais, né? Se a gente não tomar cuidado, enfim. Então, eu acho que essa semente, né? Que essa proposta que veio lá uma delas, do comitê, que foi abordado. E foi legal a construção, vou me alongar um pouquinho, porque acho que é exemplo para os municípios também, né? Sim. Embora fosse uma lei que não precisasse dessa formalidade, a gente lançou a lei que dentro dela tinha o projeto de lei, dentro dela tinha o fórum, numa consulta pública, ficou aberto em consulta pública. Então a gente foi construindo um caminho, né? Depois a gente colocou um largo espaço para ela entrar em vigor, né? Porque já que o problema é grave, a gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai ter uma solução rápida, mágica. Então essa lei, que hoje ela está andando lá, ela está causando impacto, ela tramitou em todos os departamentos, mas é tudo naquela visão, isso aí não vai acontecer. Isso aí, então, ninguém deu muita... consulta pública, a gente recebeu uma ou outra sugestão. Inclusive, a própria Fiesp mandou sugestão que ainda não estava redondo lá, e aí foi incorporado. Depois o trabalho na Câmara, tudo. Então, acho que essa construção toda favorece, né? E aí a gente tá lá aberto para disponibilizar, para conversar sobre isso. Então, eu acho interessante. E, Manolo, você tem uma larga experiência de mercado, como empresário, num órgão tão importante, né, como a Fiesp. E aí a gente vem falar também de setor público. As pessoas precisam parar de entender, né, que as coisas que somos ilhas. Nós vamos se esbarrar em algum momento. E como é que faz isso trazer você até aqui hoje, né, dentro dessa sua carreira? Conta pra gente. Deixa eu só querer complementar aqui. Claro. O mais importante desse projeto é o fórum. Porque o fórum passou a intercomunicar o público com o privado num ambiente de igualdade. E isso aí que foi a semente já está implantada no fórum. Agora é questão de você ir seguindo os novos passos. Mas, no nosso modo de pensar lá do comitê, o mais importante é conseguir criar esse fórum de desburocratização. Isso eles já conseguiram. Então agora a coisa vai caminhar. Então nós ficamos muito contentes, e a coisa ainda não acabou, estamos acompanhando também, lado a lado, mas já é sucesso a partir daí. E a Beatriz comentou, e a Beatriz tem uma coisa que a gente não pode esquecer: 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Então esse é o nosso público. Muitas vezes a gente vai se voltar muito ao público de grandes empresas e soluções para grandes empresas, e nós estamos esquecendo os 90%. Agora, no caso da nosso comitê de desburocratização, o que aconteceu? Há uns 9 anos atrás, nós começamos a estudar o custo Brasil, e nós descobrimos que, no estudo, 1,47 do PIB e 148 bilhões era o custo da nossa burocracia. Espera um pouquinho. Quanto? 1,47 do PIB, 148 bilhões em preços de 2022, que nós não temos os valores de 2023, é o custo da nossa burocracia. E nós tomamos um susto, porque nós estávamos em cima do custo Brasil, brigando, sempre começava pela produtividade. Produtividade, vocês não são produtivos, são incompetentes e tal. E nós nunca tínhamos reparado nisso. E esse assustou a toda a estrutura da entidade. Bom, ainda o que nós já fizemos até hoje sobre isso? Nada. Então nós criamos um comitê de desburocratização, e esse comitê começou a fazer esse trabalho. Esse comitê tinha que dar exemplo à entidade, então só podia ter um funcionário de altíssimo nível, um gerente de altíssimo nível, qualidade top,
para dar exemplo, não pode ter mais papel. E usar a estrutura da entidade, ou seja, se aparecer um problema que era de meio ambiente, nós não teríamos que resolver, nós levaríamos o problema para o departamento de meio ambiente. Então, nós descentralizávamos os problemas usando toda a estrutura da casa. Então, o comitê, nós sempre brincávamos, ele é toda a casa. E nesse trabalho foi que nós começamos a se aprofundar, e é o primeiro trabalho que nós fizemos. Olha, vamos descobrir o que já existia de passado, porque é muito comum quando você muda de governo, você muda de autoridade, esquece, vamos começar tudo de novo. E aconteceu anos atrás o Ministério da Desburocratização, que foi um trabalho muito importante do ministro, como é que chama? Hélio Beltrão. E nós vimos ali a riqueza de trabalhos, coisas que já tinham sido conquistadas e que já tinham sido excluídas novamente, coisas que já tinham sido esquecidas, coisas que não deram mais andamento. E essa foi a primeira Bíblia nossa. O segundo trabalho nosso foi conversar com as nossas entidades, são 130 e poucos sindicatos, todos os setores, os problemas de cada um. Também tomamos uma avalanche de problemas. E foi assim que nós começamos a história do comitê, com grandes conquistas e resultados, graças a Deus, maravilhosos. E continuamos atuando. Já é o segundo mandato da presidência da entidade e o comitê continua atuando e com muitos trabalhos ainda pela frente, coisas em andamento e sempre atentos a qualquer atividade, qualquer problema ligado à burocracia. Estava conversando com a Beatriz, nós precisamos conversar, porque ela está trabalhando numa área de simplificação e essa é uma área que ela está atendendo na ponta. Olha os encontros que o Inova promove, né? Exatamente. Então, temos assuntos em comum. Aqui também temos assuntos em comum com o tribunal, com o empresário. Santa Rita é um piloto, tomara que vai dar certo, não é tomara não, já está dando certo. E a nossa obrigação agora é acelerar para que isso aqui sirva de referência para 600 municípios. É verdade, é replicar, né? Ganhar escala. Escala. A escala é essa. Então, é um trabalho gratificante como empresário. É uma maneira de você também devolver um pouco do que você também já conquistou. Então, eu acho que é um trabalho salutar e está indo muito bem. Beatriz, a gente fala de eficiência e muitas vezes a gente acha que tem que ser uma coisa enfeitada, coisa grandiosa, etc. E muitas vezes a eficiência, para não dizer a maior parte das vezes, tem que ser pela simplificação, né? Eu acho que são atitudes que simplifiquem processos que tornam eles mais eficientes. Porque, no final de contas, não é muito de velocidade, é uma questão de tempo. Né? É como se fosse um rally. Né? Não é o mais rápido, mas é o mais regular. Né? Ser regular, né? Essa é a questão. E por que a simplificação é um assunto tão latente no Sebrae? Bom, na verdade, Fernando, eu acho que muito do porquê já foi até comentado aqui por todos nós, né? Mas reforçando, quando a gente está falando de burocracias, né? Principalmente aquelas burocracias disfuncionais, aquelas burocracias desproporcionais, a gente já sabe que onera todos os empresários, né? Seja pequeno, grande. Mas o custo que essas burocracias disfuncionais gera para o pequeno negócio, ele é muito maior. Por que ela é muito maior para o pequeno empreendedor? Porque o empreendedor, ele frequentemente, Fernando, ele precisa lidar com alguns recursos limitados. Né? Então, recurso limitado de tempo, recurso limitado de equipe. Muitas vezes a gente fala, né, que o pequeno empreendedor é o eu-equipe. Eu-equipe, faz tudo, marketing, finanças e precisa lidar com essas burocracias também. Então, para eles, o custo dessa burocracia é desproporcional. Então, a gente tem trabalhado, e o Dr. Manuel trouxe uma informação muito importante, né? 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, outro dado que eu quero trazer, complementar também do Dr. Manuel, é que, por exemplo, no estado de São Paulo, micro e pequenas empresas empregam 47% da força assalariada. Então, é importantíssimo, é imprescindível que a gente melhore o ambiente de negócios, dê condições para que esse pequeno empreendedor esteja num ambiente simplificado, desburocratizado, porque ele gera emprego e renda, né? Muito emprego e renda. Então, por isso que
desburocratização é um tema, vamos dizer, é um tema basilar, uma pedra fundamental do Sebrae, o nosso trabalho, porque uma vez que a gente simplifica o ambiente de negócios para esse empreendedor, significa, Fernando, que ele vai ganhar tempo para o negócio dele, se dedicar para o negócio dele. Então, ele vai pensar em maneiras inovadoras, de agregar um novo serviço, captar novos clientes, em detrimento de perder tempo, vamos dizer assim, com essas burocracias disfuncionais. Então, a gente trabalha a desburocratização porque ela é muito cara para o empreendedor. Né? Agora, o Clóvis, mas a gente não tem, como você disse, né? A gente até usou esse termo, a mágica. Não tem uma bala de prata, não tem um passe, uma palavra mágica que vai... Pronto, era isso. Se a gente soubesse, a gente tinha falado isso lá atrás e hoje nós estamos vivendo um outro momento. Mas o que a gente pode fazer, quais são as medidas que poderiam ser utilizadas, né, até mesmo com o apoio da tecnologia, com o apoio de tudo que tem de novo no mundo, né? Hoje a gente fala muito, já falamos aqui de inteligência artificial, de internet das coisas, de uma série de fatores para ajudar a reduzir esses excessos. E você que tem essa experiência que você falou, né, dentro e fora do balcão, né, você viveu amamentado com tinta de carimbo. Essa eu não vou esquecer, lembro lá do dia do Inova. E realmente, como é que você trabalhou, né, o registro de imóveis, você foi trabalhar no setor imobiliário, né, também, dos dois lados do balcão. Como é que a gente vê essa questão? Já que não tem uma mágica, quais caminhos que a gente pode ver hoje? Então, Fernando, quando a gente falava ali da estrutura, por exemplo, do fórum, né? Então, acho que essas pequenas ações, já que a gente tem um problema que é cultural, né? Então, a gente não pode ter essa expectativa. Aliás, quando eu vejo lançar um programa, o Manolo lembrou aqui do primeiro programa de desburocratização, né? 1979, né? Então você vê que teve programas depois no governo, na gestão do Bresser, um pacote grande, né? Só que não tendo continuidade, que é aquilo que a gente falava, e não tendo essa abertura para ter um diálogo permanente, que é a chave da conversa que você até puxou aí, as coisas se perdem. Então, se bola ali uma ideia, vão lançar um pacote de desburocratização. Nós já assistimos aqui várias vezes a isso, certo? E aí a hora que você olha para o pacote de desburocratização, ele está focado em 2, 3 pontos e passando uma ideia que se a gente superar aqueles 2, 3 pontos, outro dia vai ser cor-de-rosa, não vai ter... Então, isso sempre me inquietou muito, porque eu falei assim, viu, isso não é assim, até porque cria uma expectativa que não acontece na prática, né? Isso cai o crédito. Então, o próximo plano da simplificação já vai todo mundo olhar, é mais uma espuma que vai ser feita ou realmente vai resolver alguma coisa? E aí, a questão não é simplificar. Então, para simplificar, a gente tem que começar a fazer coisas simples, né? Coisas simples que tem que andar junto com a inteligência artificial, o drone vai levar pessoas voando para cá e para lá, tudo isso a gente sabe que vai acontecer, mas também esse trato simples de resolver coisa pequena. Então, criar ambiente, criar o fórum, ter esse diálogo e fazer essa limpeza dos processos. É mais pela sensibilização. Né? Porque você não vai... se você cria uma norma, eu vou dar um exemplo que eu vivo na prática. Então, você não precisa ver que efeito que a norma gera, porque ela pode aparentar uma coisa e gerar outra. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, não precisa mais autenticar em cartório um contrato social, por exemplo, para você participar de uma licitação. Tá bom. Esse documento pode ser autenticado pelo próprio funcionário público lá que vai levar. Então, dependendo do jeito que você vende isso, parece que então o problema nosso era esse. Só que aí na prática, você vai levar o contrato social original em toda a prefeitura que
que você vai participar da licitação, então você anda com uma cópia, então você vai dar na mão do funcionário da prefeitura conferir um negócio que até então ele não foi preparado para isso, e na cabeça dele ele está assumindo uma responsabilidade a mais do que ele não tinha antes, que era melhor ver o selo do cartório lá, porque daí eu não tenho mais nada com isso. Então, quer dizer, a coisa é complexa. Então, tem que melhorar, mas a gente tem que... Por isso que dialogando, fala o que exatamente está pegando. Às vezes, num processo, eu que trabalho com prefeitura hoje, aprovo empreendimento e tal, a gente sabe que é uma coisa complexa já, e que tem o tempo dela. Só que o que é desgastante não é discutir a essência do projeto. O que é desgastante é, de repente, estar discutindo a cor da linha que foi representado no projeto lá. Mas dá para engrossar um pouquinho essa linha, um pouquinho mais grossa, tal. Um preciosismo. Dá para ser um rosinha de vez de ser a burocracia desproporcional. Burocracia desproporcional, quer dizer lá. E aí, a hora que você pega um andamento para aprovar um empreendimento que vai gerar emprego, que vai gerar renda e tal, e você pega do dia que protocolou e puxa o checklist, aqueles 2 anos às vezes de andamento, e vê quanto se gastou para discutir a essência daquele projeto, foi 2, 3 meses. O resto sabe o que fez, Fernando? Andou para cá, andou para lá. Um fala A, tem 4 que tem que falar, não, o A está certo, o A está certo, o A está certo mesmo, e tal. Quer dizer, então aí a tecnologia, o ponto, o que ela pode ajudar? Então, você tirando o papel, você já não precisa se deslocar para protocolar, você já tem a assinatura com certificação, você já ajuda muito, porque você já elimina algumas coisas. Mas mesmo assim, se a gente não tiver um canal de diálogo para ir tirando os excessos, corre o risco, que já é real, de você digitalizar esse excesso. Porque as exigências que vêm vão ser as mesmas. Não é porque está no ambiente informatizado, digitalizado, que vai deixar de exigir a linha mais grossa, a linha mais fina. É mais um lugar para poder burocratizar. Então, né? Então a gente tem sempre que tomar cuidado com essas coisas que vão vender, programas que vão vender a solução de um problema. Então, coisa simples resolve muito. Sentar uma mesa, ter diálogo, conversar sobre os problemas reais para normatizar para todos, como a gente falou, tá pegando um assunto. Então, vamos pegar lá um exemplo clássico ali da nossa cidade. Não está andando ali uma aprovação de projeto de construção, né? Então, vem lá uma demanda para a gente. O que está acontecendo no departamento? Mas aí, o município está sentado na mesa. O que está acontecendo? Está acontecendo porque está sem um funcionário. O que a gente pode ajudar? Ô, prefeito, não dá para remanejar. E aí você vai construindo junto. Porque o negócio da ilha que você falou é a realidade que a gente vive. Quer dizer, o público está aqui e o privado está ali. Só que as premissas básicas que a gente tem que fazer, e aí o Tribunal de Contas é um canal excepcional, porque como que você vai aplicar em educação, aplicar em saúde, sem o desenvolvimento econômico? Então, a hora que a prefeitura está criando dificuldade para abrir uma empresa lá, ele está com essa dificuldade que pode ser resolvida simplificando o processo e que não vai mudar nada, gerando mais renda, riqueza na cidade, melhorando a arrecadação dele e vindo dinheiro para aplicar nos pilares básicos que a gente tem que aplicar. Então aí não vê, quer dizer... Então eu acho que a gente tem caminhos, e esse tipo de iniciativa como o do Inova, levar isso para os municípios, a capilaridade, falei, a influência do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, muito importante, né, de fazer fluir esse tipo de informação, porque o gestor público, ele está lá com a demanda dele, eu sei que é desgastante para o prefeito, é desafiador, tudo, mas ele tem que estar alinhado com o privado, e esse temor de sentar à mesma mesa tem que ser dissipado, porque se a gente sempre ficar, né, defensiva daqui, defensiva de lá, não sai nada, né?
Então, e isso não pode ser também, quando a gente fala em simplificar, eliminação de coisas às vezes importantes, porque eu concordo que às vezes você vai, bate numa coisa que não anda, bate numa coisa que não anda, o que você quer? Acabar com aquilo. E às vezes acabar com aquilo vai dar mais problema do que... Então nós temos que entender onde que estão, quais as alavancas que a gente tem que mexer. Posso complementar o Clóvis, porque o Clóvis, você disse uma coisa muito importante, né, que é o perigo da armadilha de digitalizar a burocracia, né? Me arrepiou. Né? Exato. E é muito comum isso acontecer, né? Achar que implementar um processo digital eu vou resolver o meu problema, vou simplificar o meu processo. Por isso que lá no Sebrae, a gente tem, quando a gente trabalha a desburocratização, a gente tem 3 pilares fundamentais. A gente não vai para uma discussão sem trabalhar esses 3 pilares, que é a revisão legislativa, junto com gestores, revisão de processos, para depois implementar o 3º pilar, que é a transformação digital, né? Porque aí a gente tem um conjunto completo da simplificação, né? Revisão legislativa, acompanhada de revisão de processos, e a transformação digital, para dar mais eficiência a isso, a tudo o que já foi feito anteriormente. Então, a gente tem trabalhado para tentar diminuir isso que você falou justamente. Você vê, rever processo, né? A gente que é empresário, eu tento rever um processo que eu criei dentro da minha empresa e tenho dificuldade. Né? Você chega lá, você fala, não, mas vamos, mas foi você, eu sei, mas quando eu desenhei esse modelo, nós já andamos 10 anos. Então você imagina no público que muda gestor de 4 em 4 anos e tem tudo. Então não é fácil. Então a gente tem realmente que ser resiliente e ter estruturas assim, de diálogo formalizadas em lei para tentar ter continuidade. Muda o gestor? Muda, mas o fórum está lá, por exemplo. Então você vai, desculpa o termo, marretando até. Uma política de Estado, né? Não ficar mudando com política, cada governo muda as coisas. E que é importante também é que você repara que não há uma comunicação, por exemplo, entre o federal, o estadual e o municipal. Não Outras 3 ilhas. Não há uma coluna vertebral para que se comuniquem e disputam as coisas. Então, o governo federal cria uma desburocratização, uma burocracia, o estadual recebe, se adapta, o municipal, aí que é o último, ainda se ajeita. E essa falta de comunicação é que gera, às vezes, desenvolvimento de processos duplicados, processos que você está criando, ela está criando no Estado e não se falam. Quando você olha, são 2 coisas iguais e isso tem muito. E essa burocracia da burocracia digital é outro problema grave, que todo mundo acha que é muito fácil resolver. E a outra coisa gravíssima e mais importante, tem que ter a vontade do gestor. A cabeça do órgão ou da área do governo tem que ter vontade. Se não tiver essa vontade, deleta, que você vai gastar tempo e vai perder dinheiro e desilusão. Nós já tivemos várias experiências. Quando o gestor quer realmente fazer, o principal cabeça, a coisa flui, porque ele consegue transmitir que eu quero isso. E aí todo mundo acompanha. Uns vezes mais rápido, outros mais lentos, mas acontece. Nós tivemos um caso, até que foi famoso, foi do INPI. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial tinha prazos de registro de marcas e patentes e outras coisas mais, totalmente fora dos padrões internacionais. Assim, absurdamente fora. Ele levava anos para você registrar uma marca, enquanto em outros países eram meses ou semanas. E o INPI pediu ajuda à Fiesp, ao nosso comitê, e nós começamos a primeira conversa, foi com o presidente do INPI. É para resolver? Precisa resolver? Tem vontade de resolver? Muito bem, então vamos entrar para valer. Aí fizemos um estudo juntamente com o INPI e detectamos falta de mão de obra. Precisavam, acho que na época, 70 funcionários. Não tinham esses funcionários, softwares mais modernos, enfim, e processo. Só que com vontade, não consigo funcionários. Nós ajudamos perante o governo e se conseguiram os 70 funcionários. Precisava melhorar os softwares. Atuamos com interligação com o governo, inclusive foi na época do Temer, do presidente Temer, ele foi muito prestativo nesse ponto,
e conseguiu fornecer esse material. Moral, hoje o INPI está em parâmetros internacionais. Ele registra com os mesmos prazos de europeus, americanos, e está num acerto final de adequação. Hoje você, pessoa física, pode registrar sua marca sozinho no software. Você pode, o protocolo de Madrid, que poucos países têm, o INPI tem esse protocolo de Madrid, que nós ajudamos bastante, até fomos premiados num fórum internacional pela conquista desse protocolo de Madrid. O que significa isso? Você registra a sua marca no INPI do país que você quiser. Antigamente, se você se proteger a sua marca, por exemplo, no nosso caso, a gente tinha que pagar um escritório na Argentina, um no Paraguai, um no Uruguai, para acompanhar a nossa marca nesses países para não ser pirateada. Isso custava, na época, $1.500 por país. Se você quisesse nos Estados Unidos, mais tanto. Então, hoje, você não precisa mais disso. O INPI faz isso para você. Só que isso reduziu de custo. Para as grandes empresas, principalmente, não tem preço. E hoje está disponibilizado. Então, são pequenas coisas que, com a vontade, mas partiu da primeira cabeça lá. É para resolver. Quando você entra num outro processo, de outras áreas que nós já atuamos, e que o presidente, não, vamos ver como é que fica, desiste, que é fracasso total. Vamos ver. E o que eles estão fazendo lá, por exemplo, esse gabarito, é que tem vontade de resolver. E mesmo com a vontade, o Cláudio está apresentando a dificuldade. Legal, assim, não é? Porque é um município pequeno, e aí quando a gente consegue estabelecer um diálogo do privado no município, com um município pequeno, gestor, você vai criando uma base ali, que a nossa ideia, a gente brinca lá, seja no Conselho de Desenvolvimento Econômico, no Fórum, é que a gente passe por gestões e tenha menos trepidação nessas passagens. E que o setor privado seja a baliza disso aí, assim, segurando um pouco na mão para não ter essa descontinuidade. Então, eu acho que se isso vai replicando, isso vai servindo de modelo aqui e lá, você vai mudando um pouco o ambiente, vai trazendo boas práticas, né? Que nem fala, isso vai funcionando. É maravilhoso, é solução para tudo? Como eu falava, não é nem esses programas que se anunciam disso que vai resolver, e nem o fórum é a solução de todos os problemas. Mas é uma coisa simples, que não gasta nada para fazer. Eu sou indicado lá pela Associação Comercial como voluntário. Nós vamos lá, e esse envolvimento voluntário, mas que quer fazer uma transformação da sociedade a partir de alguns pilares ali, é que eu vejo que pode ajudar. Porque senão, só que nem o Manuel falou, não, um pouco de como devolver um pouco a gente como empresário também, como é que eu posso devolver? O empresário também é culpado de tudo isso. Sim. Porque ele se omite também de participar, de colaborar e de ajudar. Sim. Porque é fácil você reclamar que está burocrata, está isso, está aquilo. Mas na hora de, vamos ajudar a resolver, vamos enfrentar o problema, porque a verdade do tamanho do problema, o problema da Santa Rita é igual de São Paulo, é igual do Brasil, só muda o tamanho. Você vai ouvir uma história que está acontecendo lá, transforma isso para o estado de São Paulo e transforma para o Brasil, é igualzinho. Vai aprovar plantas em São Paulo, vai resolver um problema em Brasília, a mesma dificuldade, quer dizer, o protótipo está aqui e o problema está aqui. As soluções vão sair iguaizinhas para todo mundo. Esse fórum funciona para qualquer situação de Estado, funciona para governo federal. Já foi criado uma vez no governo, não sei se foi da Dilma, um comitê também que nós participamos em Brasília, com reuniões em Brasília. Foi um fracasso, não saía em nada. Era na Casa Civil, nós íamos lá, perdíamos tempo, falava, bom, e aí? E nada. Então, não havia vontade. No decreto da regulamentação da Lei da Liberdade Econômica Estadual, se buscar lá, né, tem uma linha lá da criação de fóruns que precisam agora, por regiões, serem estimulados a serem implantados. Aliás, esse programa, né, o Facilita SP, é um grande programa recém-lançado pelo governo do estado que realmente agora coloca, né, a desburocratização na agenda
do governo do Estado, né? Então, isso é muito importante, é uma sinalização muito importante do nosso governo do Estado de que a simplificação deve acontecer. E ali né? a gente mandou, né, Sim. como a gente mandou sugestões ali desse modelo de Fórum de Santa Rita, aí você vê uma linha escrita ali no decreto parecido, a gente fica contente que é o pequeno O que vocês tentando estão fazendo. influenciar o grande. E a gente está com um diálogo hoje com a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico da Lesp, trabalhando uma ideia com a assessoria ali do deputado Léo Oliveira, que é um dos membros, então, com a assessoria dele está trabalhando uma ideia da criação, né, de um balcão virtual, para que a gente possa ter esse diálogo durante os processos com quem está analisando. Então, processo que tenha um desfecho final, que seja uma licença, uma aprovação, tudo que vai gerar um efeito concreto ali, ter durante esse processo digital esse balcão virtual onde você possa conversar, porque é um outro problema. Você protocola um monte de papel, quem que lê, quem que vê, aonde vê, aí vem aquelas exigências que você fala, não, ele não entendeu nada que eu pus aí, ou está pedindo coisa que eu já coloquei. Então, essa ideia que ainda está em estudo, que pode ser que vire um projeto de lei aí, é para criar esse ambiente virtual, que inclusive gera segurança até para o servidor público, porque você faz uma conversa gravada, ninguém, né, uma coisa que vai ficar ali formalizada, então não tem problema, e cria essa dinâmica, né? E sempre passando por pessoas, né, Beatriz? Com certeza. Tudo que a gente falou aqui, quem dialoga são pessoas, quem pode ter o poder de fazer são as pessoas. Eu acho que boa vontade é o primeiro ponto, né? Boa vontade, e quando a gente está falando de simplificar processos, a gente precisa envolver os gestores, os funcionários públicos nesse processo de simplificação, para que eles também incorporem... Seja um pouco protagonista também, porque senão exatamente. Tem uma reação, é uma retração, na verdade. Exatamente, eles têm que participar desse processo para ter mais eficiência, mais resultado. Processo, inclusive, de premiação em cima de resultados. Não adianta você querer implantar alguma coisa no fórceps. Então, na hora que você começa a motivar o funcionário com algum resultado, uma premiação de um elogio, de alguma coisa, a coisa flui. Mas voltamos a falar, a Beatriz comentou também agora, tem que começar do gestor ter vontade. Senão, nada funciona. Meus caros, infelizmente o tempo é curto. A gente vai voltar para conversar aqui, o nosso NovaCast, que assim eu já forço a eu ser contratado para uma segunda temporada. Né? Por isso que eu falo, a gente sempre volta aqui, né? Porque sabe como é que funciona, né? Mas eu acho que é isso, é diálogo, transformação. Queria agradecer mais uma vez, Manolo, muito obrigado. Leve o nosso abraço a todo o pessoal da Fiesp. Será dado. Muito obrigado. Parabéns também. Obrigado pelo carinho. Clóvis, um abraço também a todo mundo do fórum. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas aí pelo espaço. Muito bem. E também a Beatriz, agradecendo uma vez mais, levando o nosso abraço a toda a turma do Sebrae, que estou devendo uma visita, tenho grandes amigos lá. Muito obrigado. Será bem-vindo. Também agradeço, né, o convite para a gente poder falar desse tema importante, e também, se eu puder deixar um recado final, né, a todo mundo que está nos assistindo e nos escutando, né, falar que essa missão da desburocratização não é simples, né, de fato não é simples, mas falar para todos os gestores que eles não estão sozinhos, né, que vocês podem contar com o Sebrae para essa missão com certeza. Nos procurem, que a gente vai ajudar com o maior prazer. É verdade. A caminhada tem que ser feita, e acho que esse que é o grande ponto mesmo. E como eu gosto muito de filosofia, eu termino esse videocast com uma frase de filosofia sobre desburocratização de um grande filósofo chamado Dom Ramon Valdez, Seu Madruga: mais ajuda quem não atrapalha. Então acho que isso é um grande ponto para a gente desburocratizar. Mais ajuda quem não atrapalha. A gente se vê no próximo episódio.